Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast falando sobre os nossos departamentos do Hospital São Donato. O Hospital São Donato, este ano de 2025, completou 70 anos de história, isso mesmo, 70 anos de história. E a gente está trazendo aqui, né, os departamentos do hospital para vocês que estão nos assistindo estar conhecendo. E hoje eu estou aqui com a coordenadora do pronto-socorro, da maternidade, depois ela vai estar se apresentando. Estou aqui com a Lisa, enfermeira, obstetra, que também vai se apresentar. E hoje a gente vai estar trazendo aqui vários assuntos polêmicos. Então fica ligado nesse podcast, porque tá só começando. Vamos lá, meninas? Vamos se apresentar pro pessoal que tá nos assistindo? Vamos lá. Vamos lá então, Lise. Te apresenta aí. Então, eu sou enfermeira há 8 anos e há 21 anos eu trabalho na área da saúde. Eu era técnica de enfermagem e fiz a faculdade, depois fiz a pós-graduação de obstetrícia. Quase revelasse a tua idade, né, Lisa? Eu tô quase me aposentando. Quase. Deus defenderá aí, né? E agora? Te apresenta! Então, eu sou a Milka, sou enfermeira, também já fui técnica, aonde que eu resolvi fazer enfermagem quando eu estava fazendo técnico. Estou há 13 anos no Hospital São Donato, me formei e fui para lá. Hoje sou coordenadora do pronto-socorro, das clínicas e da maternidade. E vem fazendo aí um excelente trabalho, né? Principalmente no nosso pronto-socorro, né, Milka? As ouvidorias, graças a Jesus. Mas eu já vou começar aqui com a Lisa. A Lisa vem trazendo uma nova proposta para nossa maternidade, junto lá com a Camila. Vou mandar um beijão para Camila, que não pôde estar aqui com a gente, mas no próximo estará, né, Camila? Já fica aqui intimado aqui. Vem fazendo um trabalho muito diferente, um trabalho humanizado, de fato, né, visando pessoas, né? Junto aí com a coordenação, junto com a gerência, que é a Gisele. Um abraço também pra Gi, né, que tá nos assistindo, pro Matheus também, né, que estava aqui no anterior. Eles estavam aqui no podcast anterior. E no próximo eles estarão aqui também. Vamos falar um pouquinho da questão, o que é o parto humanizado? Então, o parto humanizado tá uma moda, né? Assim, agora no mundo inteiro, a gente deixa a mãe ser a protagonista do momento, né? O desejo dela, a gente segue todos os desejos da mãe. Se ela quer ficar caminhando, ela caminha. Se ela quiser ficar deitada, ela fica deitada. A posição de como ela vai querer parir o filho dela, é ela que vai decidir. É isso aí o parto humanizado. A família, né, presente em todo momento. A questão das doulas, né, também. Uhum. Quando a gente fala, e essa pergunta eu vou ampliar para as duas, quando a gente fala em parto humanizado, né, já vem na pegada do parto natural, o parto, enfim. Quando a gente fala disso, e a mãe, vamos desenhar uns cenários aqui, até o pessoal que está nos assistindo entender, a mãe é a primeira gestação da mãe. Se tem a certeza que ela vai ganhar parto normal já de cara, ou você já entende, não vai ganhar, nós vamos ter que partir para um parto de cesárea. É parto de cesárea que fala assim? Isso. Vocês podem corrigir, tá? Isso. Uhum. Como é que funciona? Porque quando a gente que trabalha para o hospital, a gente observa muitas situações, né? Quando a menina chega lá nos seus 18, 19 anos, primeira gestação, quando ela começa de fato a sentir aquela dor, né? Ai, eu não vou aguentar, eu não vou ganhar, eu quero cesárea e tal. Como é que funciona isso? Vocês sabem se vai ganhar ou se não vai ganhar parto natural? Isso começa desde lá do pré-natal, né? Por isso que é tão importante as mães serem acompanhadas na unidade de saúde ou no consultório particular, mas que façam o pré-natal, né? Durante o pré-natal, a gente já sabe as intercorrências que pode estar acontecendo, né? Uma mãe que tem comorbidades, um bebê que pode ser GIG, que a gente diz que é muito grande, né? Tudo isso colabora para a gente saber se vai desencadear um parto normal ou uma cesárea. E uma pergunta. Ah, mas a minha mãe ganhou, eu e os meus irmãos, de parto natural. E eu provavelmente ganharei o meu bebê de parto natural? Não necessariamente. Porque tem muito isso, né? Tem.
Tem, não tem? Tem. Ai, porque a minha mãe não dilatava. Mas tu pode ter a primeira gestação tu não dilatou, precisou induzir, e na segunda gestação tu chega no hospital ganhando, tu já chega completa. Cada gestação é diferente. Uma é diferente da outra. Boa, vou pegar o teu gancho já. Então quer dizer, vamos lá. Tenho 3 filhos, certo? Mesmo pai, mesma mãe. Primeiro, não consegui ganhar de parto natural. Tive o segundo, posso conseguir ganhar de parto natural. Depende do tempo, né? A gente tem que ter o espaçamento, né? Porque se é tipo assim, a mãe engravidou no resguardo da cesárea, ali 1 ano, 2 anos, não está indicado o parto normal. Acontece, mas pode ter intercorrências ali naquela cesárea prévia que ela já tem. Então, não é indicado. Nossa, mas 1 ano, 2 anos depois pode ter perigo? Isso, pode. Uhum. Por isso que, quando a paciente tem uma cesárea prévia, o médico avalia toda a situação para ver se ela vai poder ter parto normal. E uma pergunta, existe um número X de cesáreas a serem feitas? Tipo assim, tô na minha 5ª gestação, já fiz 4 cesáreas, posso fazer a 5ª? Pode. Eu tenho uma amiga que agora ela tá indo pra 6ª cesárea. Corajosa. Ela Beijo teve, pra né? nossa amiga. Ela teve, né, as complicações, diabetes gestacional, teve pré-eclâmpsia, tudo, mas muito bem acompanhada, pode ter tranquilamente. E como é que funciona assim, ó, né? Vamos lá, dúvidas. A mulher após os 40 anos já tem 2 filhos, engravidou do 3º e vai estar ganhando ali após os 40. É uma conduta diferente? Essa mulher, ela é considerada já de alto risco por causa da idade. É uma escala que a gente vai classificando os riscos da paciente: baixo, médio e alto risco. Então, uma paciente que a idade, acrescenta tipo 2 pontos, eu não me recordo muito bem, mas já vai aumentando esses pontos. Então, se chega lá no 10, ela já é de alto risco. Então, eu com 42 já seria considerada? Ali daí tinha que ver as outras classificações. Boa. O peso, a idade, se tem comorbidades, isso tudo a gente vai classificando em pontuação. Uhum. E uma pergunta que eu faço para vocês, como é que funciona hoje? A gente sabe que se a mãe optar em fazer uma cesárea, ela tem o direito de fazer, né? Mas como que é a postura, a conduta de vocês quando chega uma mamãe lá na nossa maternidade? Vocês orientam primeiramente para fazer o parto natural? Como é que funciona isso? Como é que vocês fazem isso? Né? Porque geralmente elas procuram já com dor, né? Elas já entram pelo pronto-socorro, né, Milka? E já entram com dor, né? Vocês orientam para tentar o parto natural primeiro, até porque eu gostaria até que vocês falassem da recuperação também, né? Como é que funciona? Então, funciona assim. Tem todo o histórico, né, da mãe, quando ela chega com o pré-natal, se já tem filhos de parto normal, se não tem, se tá com uma certa dilatação, porque existe uma diretriz que o médico também precisa seguir, que, né, isso é mundial, que a gestante interna com 5 centímetros de dilatação. 5 dedos, né? Eu já ia te perguntar. O popular, né? O popular, que a gente recebe na ouvidoria. Isso. Então, o que acontece? Eu sou primigesta, primeira gestação. Eu cheguei lá com 2 centímetros. 2 dedos? 2 dedos. Ou 3. Tá. O médico, às vezes, não vai internar. Vai dar uma medicação para dor, dependendo da idade gestacional, né? Vai dar uma medicação para dor, vai encaminhar essa paciente para sua casa, pro conforto do seu lar, e ela vai observar em casa se aumenta as dores, ou se tem alguma perda de líquido, ou algum sangramento, ela retorna para o hospital, porque a paciente daí fica numa peregrinação, achando que vai ganhar, vai e volta, e não é. Esses 3, 4 centímetros ali pode se estender até por 1 semana. Eu sempre digo que assim, a nossa maternidade hoje, né,
particularmente, eu gosto muito, assim, desse departamento ali, né? Acho que é departamento, pode falar, né, Milka? Acho que é isso aí, né? E eu gosto muito porque, assim, ó, é um momento, assim, que tu participa, né? É uma nova vida que tá vindo, né? É a primeira vez daquela mãe, daquele pai. É diferente de qualquer outro setor, né? E a gente que já é mãe, eu vou dizer que, assim, ó, a gente volta ali, né? Lá, minha primeira gravidez, né? 23 anos atrás, enfim e tal. E a gente, nossa, como é emocionante, né? E como os bebês, eu acho que vocês podem até falar alguma coisa sobre, os bebês eles já nascem com o olho aberto e aqui, né, gente, teve um que até procurou a câmera, a gente até riu, que eu tava gravando, né, e ele aqui, ó, procurando, eu disse, esses bebês estão nascendo tudo ladino? Hã? Que na minha época, não que eu seja muito velha, né, deixado bem claro, eu venho de um tempo que se botava canela no umbigo, né, moeda, né? Não pode. Não, isso, frisa bem, Lisa, frisa bem que não pode. Não pode. Ficava enrolado no coeiro até completar 40 dias. Não era assim, Milka? Pode falar que era assim, Milka. As mãezinhas não podiam lavar o cabelo, também passei por isso. Ai, Deus, cabelo duro, teso. 40 dias. 40 sem lavar o cabelo. dias, deixa. Vou trazer um assunto polêmico aqui. Polêmico, prepare-se. A lua, ela influencia ou não? Então, quem trabalha na área da saúde sabe que quando a lua troca, olha, movimenta lá o CO. Então, o que acontece? Não existe nada cientificamente provado. Tá? Mas existe um estudo, né, na Forbes também, né, que a lua, ela influencia no meio aquático. O pescador, ele olha a maré para ir pescar, o surfista, né, então, aonde que a mulher tem água? Mais concentrado na barriga. Então, ali vai existir uma influência que vai dar mais ruptura de membranas, vai dar mais dores. Então, ali é que pode acontecer de desencadear o parto. E também não quer dizer que é no dia da virada da lua, mas a gente percebe ali que dentro daquelas 24 horas ali da mudança de lua, existe essa interferência. Então, quando vocês vai trocar a lua amanhã, a maternidade já fica assim. A gente já se prepara. Gente, eu presenciei, acho que faz umas 3 semanas atrás, assim. Gente, acho que foi 5 meninas. Assim. Uma gritando aqui, a outra gritando ali, corre. Era com a Camila ainda. E aqui, ó, a Camila no suador, e uma gritava, outra gritava, outra chamava, um tava nascendo, o doutor corre pra cá e corre pra lá. Gente do céu. E ontem foi de novo. Assim. Ontem foi assim. Que bom, muito obrigada. Meninas, já quero dar um recadinho aqui para quem está nos assistindo. Quer conhecer a nossa maternidade, quer conhecer os nossos quartos, porque nós trabalhamos pelo SUS, né? Hoje o atendimento do Hospital São Donato é mais de 90% SUS, mas porém nós também trabalhamos com os convênios, né? E você, enfim, quer vir ganhar o seu bebê na nossa maternidade particular, não tem problema nenhum, quer agendar uma visita para estar conhecendo a nossa equipe, conhecendo o nosso espaço, o telefone está aqui para estar agendando uma visita na nossa maternidade. Você é bem-vindo. Venha conhecer, venha conversar um pouquinho com a Lisa, com a Milka, tirar as suas dúvidas, porque a gente sabe que até na hora de ganhar a gente está com dúvida, independente se é a primeira, segunda ou terceira gravidez. Porque a minha avó sempre dizia, nenhuma gravidez é igual a outra. Isso é verdade também? Bem verdade. E uma pergunta, quanto mais a mulher engorda, isso é ruim? Durante a gestação? Eu engordei 30 quilos da minha primeira gestação. A minha segunda gestação eu engordei 32 quilos. O peso é um fator de risco também. Para aumentar aquela pontuação lá, para gerar o índice da gestação de baixo, médio ou alto risco. A obesidade... Isso é ruim? É ruim. E uma pergunta que eu quero fazer para vocês, meninas. A nossa maternidade é uma maternidade que acolhe, né? A gente se sente em casa, né? Como é que funciona a questão dos familiares? Porque assim, né? Eu ainda não sou vó, mas quando eu ser vó, eu acho que vai a família inteira. Isso pode? Como é que funciona?
tá em trabalho de parto, não é um parto, uma cesárea agendada e tal, entrou em trabalho de parto, tá lá, passando aquele perrengue, né, gente, e tal, é um momento meio complexo, né? A família toda pode estar lá? Não tem uma necessidade da família toda estar neste momento lá. Essa mãezinha, ela precisa sim de um acompanhante de estar com ela. E ela tem o direito de estar com um acompanhante. Depois a gente pode estar vendo, depois que o bebê nasce, que a mãezinha vai pro quarto, dessa avó que tá ansiosa, que às vezes não era pra estar ali ainda, mas já está lá. Imagina. A gente deixa essa avó ir lá ver o neto, Dá uma espiadinha, uma espiadinha. Mas no momento que ela estiver no trabalho de parto, ela fica só com um acompanhante. Então, vou fazer uma pergunta polêmica aqui e já vou jogar essa bola para nossa coordenadora. Chega na nossa ouvidoria muitas perguntas e dúvidas para saber assim, mas a minha filha tá com uma cesárea agendada e eu sou avó, também quero entrar junto com o meu genro, quero participar lá no centro cirúrgico, quero ver a hora que o meu netinho nascer e tal. Gente, eu vou largar o gancho aqui para nossa coordenadora, mas assim, existe hoje protocolos a serem seguidos e eu posso até abrir para as meninas aqui também, tá dando feedback delas também. Por nós, como Hospital São Donato, nós queríamos que a família inteira estivesse lá. Nós somos mães também, né? E a gente quer que todo mundo participe. Só que não é como a gente quer. Né? Nós temos protocolos a serem seguidos e a gente vai falar exclusivamente do centro cirúrgico, que é um lugar que tem que ser 100% estéril, né, Milka? Como é que funciona essa questão? A gente orienta que somente uma pessoa esteja dentro do centro cirúrgico com a nossa gestante? Então, Fê, exatamente isso, né? A gente gostaria, porque é um momento único da mãe. Um momento único. Às vezes, quando é o primeiro, eles querem, todos estão curiosos, todos, né? Quer saber com quem que é parecido. Então, como a gente, quando vai para uma cesárea e é o centro cirúrgico, a gente tem que preparar também a todos que entram lá para dentro. Então, a gente consegue protocolo de entrar um acompanhante lá para dentro. E esse acompanhante, a gente vai trocar a roupinha dele, vai botar propé nele, toquinha, vai preparar ele como todos estão lá dentro. E para a gente estar evitando o índice de contaminação, né? Porque é um lugar que é tudo estéril, né? Depois, como eu disse, pode estar, a gente vai vendo quando essa mãezinha é pro quarto e aí a gente deixa a família, deixa às vezes, os vizinhos, né? Às vezes ela já tem um filho, que o filho tem 10 anos, que o certo também seria a partir dos 12, mas a gente dá aquela exceção, porque o irmãozinho também quer ver o outro irmãozinho. Então a quer ver quem tomou o trono. Então a gente vai trabalhando assim, mas no centro cirúrgico a mãe tem direito de um acompanhante, entra assim. Sabes que é algo que eu admiro muito o Hospital de Sara, é essa questão do olhar. Sabe? As regras são feitas para ser seguidas. Eu sempre digo isso, né? Mas nós precisamos do olhar humano. E a nossa equipe está de parabéns, sabe? Pelos elogios, pelos feedbacks que a gente recebe na ouvidoria, pelo carinho, né? Pelo acolhimento, né? Como a gente já teve mamães que chegaram na maternidade sem uma roupinha pro seu bebê. Né, Milka? E é aquele corre daqui, corre dali, né, Milka? E sai, a mãezinha sai com a roupinha, e sai com o enxovalzinho, né? Então, assim, eu gosto muito dessa parte, né, do nosso hospital aqui de Sara, da humanização dos processos, daquele olhar de a Lisa tá lá com a mãe acompanhando aquele parto, a mamãe tá cansada, como a gente tava falando nos bastidores aqui, é uma aguinha, quer comer alguma coisa, né, e tá sempre ali, porque é um momento que eu digo pra vocês que, assim, a mulher, ela é privilegiada, isso no meu ponto de vista, né? Por ela passar aquele momento ali, porque o pai passa junto muitas vezes, né? Passa. Mas a mãe, gente, é inexplicável. Né? Então, assim, a dor, aquele momento ali, a gente já ouviu aí, a gente até tem gravado, mas nós não botamos nas redes do hospital, né? Teve uma que no meu primeiro ano que eu tava com vocês, ela disse, eu vou te matar. Ela dizia pro papai, pelo fato da dor, né? Porque eu até quero que vocês falem sobre essa questão da dor. O que se compara uma dor de parto? A dor do parto, ela é uma das piores dores que existe no mundo, né? É o infarto, a dor do parto e tem mais uma lá que eu não me recordo. Mas a dor do parto, a gente diz que parece que tá todos os ossos se quebrando, né? Então, elas são guerreiras mesmo. Só que assim, a partir do momento que tá ali no trabalho de parto, tá sentindo a dor do amor e depois ganhou o bebê, ela sai dali depois de 15, 20 minutos, ela sai caminhando. Isso é o parto natural? Parto normal. Então, no ponto de vista de vocês,
Se vocês pudessem, assim, escolher, né? Claro que depende, né, do pré-natal, de cada uma, né? Como vocês falaram ali, né? Seria o parto normal. Sim. Sim. Até pela recuperação. Até pela recuperação. Como é que funciona? Eu queria que vocês explicassem o corpo da mulher. Porque ele abre e vai abrindo, né, gente? Porque tem bebê aí que nasce com 4 quilos, que foi o caso do meu. Como é que funciona isso? Passou a cabeça, o resto vem? Vem. Deus é tão perfeito que é bem assim mesmo. A gente não precisa fazer nada. É tudo a mãe que faz. São poucos os partos que a gente precisa intervir, que o médico precisa intervir, né? Quando tu fala da questão do ombro, porque todo mundo fala que passou a cabecinha do bebê, o resto vai passar. Isso é verdade? Não, acontece as intervenções, né? Eu, como enfermeira obstetra, eu sou habilitada a fazer parto de baixo risco. Tá. Né? Um parto extremamente natural, aonde ali não precisa nenhuma intervenção médica, né? Agora, quando acontece uma distócia de ombro, que é quando o ombrinho fica preso, que o médico precisa fazer algumas manobras para retirar, isso é um parto com intervenção, né? Então, essa já é a parte do médico. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Acontece, né? Vamos desenhar uma situação aqui. Acontece de a mulher tá ali em trabalho de parto, e a gente até tava conversando nos bastidores, quando a mãe tá cansada, já que ela não tem mais força, isso quer dizer que ela não vai ganhar parto natural? Ela ganha. Aí é que entra a parte da humanização da enfermagem, de a gente entender que a mãe tá entrando na partolândia. Que é uma parte legal. assim que ela tá estafada já, cansada, acontece. Aí ela tem vontade de deitar, ela não quer mais fazer força, ela diz, eu não tenho mais vontade de fazer força, eu não consigo mais. Consegue, mãe, a gente tá aqui contigo, vai dar tudo certo. Descansa um pouquinho, teu corpo vai dizer o momento de tu fazer a força. E é assim, e acontece naturalmente. A gente já presenciou lá também mamãezinhas que às vezes ficam com a preocupação assim, mas eu vou fazer xixi, eu vou fazer cocô, aí agora e tal, porque o corpo fica ali, né, eu acho, né? Tu não sabe se é dor do banheiro, se é dor de ganhar. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Que não tem problema de fazer cocô, né? Porque é tanta força que é feita. Não, faz mesmo, na hora do parto tudo pode acontecer. E acontece sim, e é extremamente natural. Porque elas ficam preocupadas, né? Sim, com vergonha, né? Algumas assim até a posição. Como é que eu quero ganhar? Eu quero ganhar de 4 apoios. Fica de 4 apoios. O que é o 4 apoios? É de 4. E elas ganham de 4 apoios. Né? Em parto natural, a gente que tá lá junto e acompanha, né, e tal. Para as pessoas que nunca viram, é algo que impressiona. Tem pai que desmaia, né? A gente tem que juntar. Espero o bebezinho aí um pouquinho. Não, peraí, pai. Desmaia daqui a pouco. Te aguenta aí. Gente, a gente gravou. Até foi bem legal. Quero mandar um beijo pra esse casal. Se eles estiverem nos assistindo, eles ganharam gêmeos na nossa maternidade. Um menino e uma menina. Né? E ela contou todo o relato pra nós, assim. Ela ficou muito tempo casada e eles resolveram engravidar, assim. E daí engravidaram. E tudo certo, foram bater o primeiro ultrassom. E quando chegaram lá, viram que era 2. Ele quase morreu. Eu quase infartei. E a gente gravou toda essa cesárea. E assim, gente, é emocionante. Mas a hora que ele viu... Gente, ele ficou transparente. E foi o doutor Geraldo ainda. Eu disse, doutor, ele vai desmaiar. Trouxeram um banquinho, ele sentou, daí ergueram as pernas, e daí foi. Mas assim, isso que ele só viu, e eu já vou pegar o teu gancho da questão de fotografar e de filmar, porque assim, a nossa equipe é uma equipe preparada e quer que você desfrute desse momento, compartilhe desse momento, até a nossa equipe tá lá, tem a Nova Era também para gravar, para fazer foto, as nossas enfermeiras, as nossas técnicas, né? Mas porém, no momento certo, no momento bonito, até porque a mãe precisa do apoio familiar, ou do pai, ou da vovó, ou da tia, ou da cunhada, né? Então, assim, pode gravar, pode filmar, pode bater foto, mas no momento que a equipe libera.
né? Até porque a atenção, como tu falou, Liz, a nossa protagonista é a mamãe. E todos os olhares estão para ela ali. Então quer dizer que se você, papai, cair, primeiro é a mamãe. E acontece, né, gente? E como acontece. Vamos lá. Por que enfermagem? Na época eu fiz o técnico, né? Na verdade, uns anos bem atrás. Coisinha pouca. Resolvi fazer enfermagem. Não era uma coisa que me identificava, porque eu nunca imaginava fazer enfermagem. Aí eu fiz o técnico, fui lá, vou fazer o técnico. No momento que eu comecei a praticar o técnico, eu comecei a me ver que aonde que eu gostava do que eu estava fazendo. E prestar o cuidado do outro, né? Então, comecei. Nisso, aí eu pensei assim, aí eu tive uma oportunidade de fazer a faculdade. O horário, tudo deu muito certo. Eu disse assim, se eu tô fazendo técnico, por que eu não fazer enfermagem? Me profissionalizar mais, assim, ter mais conhecimento. Fui lá e fiz a faculdade. Tu começou no São Donato como técnica? Aí, assim, eu fazia o técnico e não atuava quando eu fiz o técnico. Quando eu fui para a faculdade, que eu tive essa oportunidade e eu tinha o técnico, eu disse assim, não, mas se eu for para fazer faculdade, por que eu não estou exercendo a profissão? Aí meu primeiro currículo foi no Hospital São Donato. Isso há 13 anos atrás? Há 13 anos atrás. E lá eu fiquei. Comecei lá, foi lá meu primeiro emprego, e assim, fui fazer a faculdade e hoje estou até lá. Milka, eu já vou, no teu ponto de vista, tu começou como técnica no São Donato, né? Sim. E hoje tu é coordenadora e tá fazendo um trabalho, assim, quero te dar os parabéns, sabe que tu mora no meu coração, né? Milka, minha parceirona, né? Milka, corre, né? Como que tu vê o Hospital São Donato, né? Olhando pra esse colaborador, pra esse membro da nossa família, com esse olhar de assim, peraí, vamos dar oportunidade, né? Pô, tu tá te esforçando e tal e tal. E hoje tu está na coordenação de 3 setores, né? Né? Top 1, né? Pronto-socorro aberto 24 horas, né? Ali porteira aberta, né? Só Jesus para dar graça. Dr. Paulo, um beijão pro Dr. Paulo, para toda a nossa equipe lá do pronto-socorro, as meninas, higienização, todo mundo, porque é uma engrenagem. Eu sempre digo isso, precisamos de todo mundo junto, né? Mas eu trabalho... Não, trabalho na higienização é tão importante quanto a nossa coordenadora, quanto o nosso médico, o Dr. Paulo, lá que todo mundo quer levar peixe, bolo, ovo. Deus livre. Como que tu vê o São Donato no teu ponto de vista? Eu sei que tu ama de paixão, né? É a minha segunda casa, né? Então, quer dizer assim, é crescimento. Eu cresci muito profissionalmente e o hospital cresceu também. Então, quer dizer assim, há 13 anos era uma forma. Hoje nós estamos com... Hoje as pessoas, todas as pessoas que chegam lá, que eu vou fazer... Mostrar, assim, um funcionário novo, botar um exemplo. Um funcionário novo que eu vou apresentar ao hospital. Nossa, mas ele parece ser tão pequeno. Porque por fora... Quem tá lá fora acha que o Hospital São Donato é o Donatinho pequeno. Famoso Donatinho. Não sabe como tá expansivo o nosso serviço lá dentro. Como ele aumentou. E eu participei de todo esse crescimento. Então, para mim... Tu entrou bem na transição, quando o diretor administrativo estava retornando, né? O Júlio, um abraço pro Júlio. Júlio, um abraço. Próximo podcast tu vai estar aqui também, né? Tu sabe que ele tem um podcast também aqui dele, né? Então... eu digo pra ti que assim, o teu trabalho é um trabalho fundamental, hoje tu tá na coordenação, né? Como é que funciona a questão de coordenação, né? Porque tu é enfermeira formada, né? Com nível superior. E como é que funciona a questão da coordenação? O que soma a coordenação? A coordenação cuida da parte de papel? Hoje eu cuido da parte de papel e assistencial também, vamos dizer assim, porque eu estou sempre juntamente com eles. Eu trabalho, mas a minha intenção é estar com eles. Eu preciso ver o que está acontecendo, estar prestando, assim, Milka, mas vamos pegar junto, né? Coordenação, vai lá e fica na cadeira e fica... Não, eu quero estar presente no que está acontecendo para a gente trabalhar todos juntos. Então, né? Se precisou lá no pronto-socorro, tu botar um soro, uma medicação, tu já tá lá. Tamo lá. E se é pra ir pra maternidade, tu também já corre lá. Já peguemos o bebê também. Não dá nada. Exatamente. Ou o bebê que chega lá na nossa emergência, nascendo dentro do carro. Já aconteceu. Por isso que eu falei. A mãe vinha, tava vindo comigo, ela disse assim, tá saindo. Tá saindo? Eu só botei minha mão assim e parei na minha mão. Então, quer dizer olha assim, só. São coisas que é o nosso dia a dia. Então, quer dizer assim, a gente tem que estar preparado pra qualquer coisa. Pra tudo.
E é isso aí. A Milka falou a questão do São Donatinho ali, foi algo que a gente traz muito nos podcasts também, porque o nosso hospital hoje ele já é referência no estado de Santa Catarina, né? Uma maternidade que hoje é aberta 24 horas, com obstetra de plantão 24 horas, com pediatra de plantão 24 horas, e quando a gente fala pediatra, o pediatra é para os nossos bebês que estão nascendo, né? Então, dentro disso, hoje, aqui na nossa região, eu posso até arrisco, se eu tiver errado, as meninas, vocês podem me contestar, meninas, em questão de maternidade, né, nós somos quase que o único aqui aberto 24 horas. Nós temos o materno infantil, um grande abraço lá para o materno infantil, para aquela equipe maravilhosa lá que eu tive a oportunidade de conhecer, mas aberta 24 horas aqui na nossa região, Içara, praia aqui, nós somos uma das, acho que a única, é isso? E com a equipe toda, obstetra, pediatra e anestesista, né? 24 horas. Ah, esqueci do anestesista. É isso aí. Tão importante quanto. Se nós não tiver um anestesista, deu ruim pra nós, né? Vamos agora falar um pouquinho de ti. Tu tá formada aí há 21 anos, né? Na área da saúde. Me conta, por que enfermagem? Tu também te formou técnica? Isso. Depois foi para um nível superior. Por que enfermagem? Eu não sei bem por que enfermagem também, mas eu trabalhava numa factory lá em Uruçanga. Totalmente oposto. Barbaridade! Totalmente oposto. Eu tinha 17 anos, mas eu já fui empregada doméstica, eu já dobrei roupa em loja em tempo de Natal, eu já fiz bastante coisa na minha vida. E depois eu fui para a área da enfermagem. Tá. E me formei, né, e trabalhei no Hospital de Uruçanga 12 anos. Depois, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu procurei outros lugares para mim. Aí... Mas tu mora onde? Eu sou de Uruçanga. Tu é de Uruçanga? Não, na verdade eu sou de Lauro Miller. Mas... original de Lauro Miller. Isso, tá. Sou natural de Lauro Miller, mas eu moro em Uruçanga há 26 anos. Aí a gente veio pra ali, eu e a minha mãe, né, por questões particulares da minha mãe, e ali Uruçanga acolheu a gente. E a questão de eu vir aqui pro Hospital São Donato... Que foi uma bela aquisição que nós tivemos, né, Milka? Que bom, diga-se de passagem. Eu via, né, comecei a seguir o São Donato nas redes sociais, e eles colocavam as vagas. E... Muito obrigada pela parte que me toca. Isso, e saiu 2 vezes. A primeira vez, eu vim, fiz a entrevista com a Gisele, aí ela disse assim, olha, vai abrir uma ala nova aqui, eu vou te chamar. Em agosto, eu comecei a convidar as minhas amigas. Olha, vamos lá trabalhar comigo, porque daqui mais uns dias eu vou estar trabalhando lá. Só que não me chamaram. Aí... Profetizando já. Sim, e eu continuei. Surgiu uma vaga no RH. Aí eu disse, tu não quer ir? Ela disse, não, é muito longe. Eu disse, não, mas vamos, porque a gente vai dividir gasolina, porque eu vou trabalhar lá. Daqui mais um dia eu vou estar lá. Aí surgiu mais uma vaga. Aí eu vim com a Milka. Aí eu fui bem sincera com a Milka. Eu olhei bem no olho dela e disse assim, dá essa vaga pra mim, eu tô precisando tanto. E eu peguei ali e assim... Eu amo de paixão, né? Eu não sei ser outra coisa a não ser enfermeira. A não me doar para as pessoas e cuidar. Realmente eu não sei. E eu vou te dizer algo olhando para ti, assim, sabe? A gente que já tá ali há quase 5 anos, né, Milka, com vocês, né? Já passaram muitas pessoas pela maternidade. Muitas pessoas. E o que eu observo em ti? Tu tem esse olhar... Lembra que eu falei das regras? Só que tu tem um olhar humano. E tu acolhe. Porque o hospital é isso, o hospital é acolhimento. Ninguém vai lá para tomar um cafezinho e fofocar, né? Hospital é acolhimento, é tu dizer eu tô junto, e tu faz muito isso. Então eu quero te dar os parabéns em nome do nosso hospital, que foi uma bela aquisição a tua contratação, eu sempre digo isso, porque assim, nós precisamos de pessoas que digam assim, eu tô junto contigo, vem cá. Não garanto a solução, mas eu vou tentar, né? Então assim, tu vem revolucionando, né, ali dentro da maternidade, e eu gosto muito dessa pegada, porque eu entendo, independente de religião, né, o nascimento é algo que é mágico, é algo que assim, ó, gente, já é o primeiro passo desse bebê para ele iniciar uma vida, quase que carreira solo. Né? Porque quando ele tá aqui, a mãe tá por ele, né? Depois que ele sai da barriga, ele vai ter que, por mais que tenha que ter cuidado, ele vai ter que se virar. Então a gente precisa de pessoas assim, sabe? De ter esse olhar, de querer participar, de querer cuidar, né? De entender que às vezes a mãezinha tá cansada, né? Sim, é tão gratificante, agora tu fez eu lembrar uma situação, algumas situações, né? Eu tô lá
focada atendendo a mãe num parto, ou ali partejando, ou atendendo. O que é partejando? Enquanto a mãe está naquele momento do parto, ali no trabalho de parto, a gente ofertar a bola, dançar com as mães, né, o rebolar, o dançar até o chão, colocar uma música, ofertar métodos não farmacológicos. É isso, né? O que a gente seria faz. Métodos farmacológicos? Farmacológicos é uma medicação para dor, né? Prescrita pelo médico. E o que nós, como equipe do Centro Obstétrico, a gente faz? A gente oferece o banho, a caminhada, a dança, a música, a bola, tudo isso para alívio da dor da mãe. Então, eu tô ali, às vezes, partejando uma paciente e tem outra lá do lado, ali na observação, que nem me viu, ou eu nem vi ela, né? Porque ela ainda tá ali passando pelo médico, mas ela tá prestando atenção lá no meu atendimento. E quando eu saio ali na rua, ela diz assim: tomara que eu venha na tua equipe, no teu dia. No teu plantão. Tu é sempre assim? A tua equipe é assim? Nossa, como tu é carinhosa. Ai, sabe, é gratificante essa parte. Tu sabes que eu já observei, né? Porque eu sou bem reparadeira, né, amiga? Eu sou reparadeira, né? E o que eu já observei quando tu estás em ação? Tu pegas na mão, tu diz: eu tô aqui, fica tranquila, isso é normal e tal, porque naquele momento tem mãezinha que se apavora e tá tudo certo também. Cada um interpreta de uma forma, sente de uma forma e tal. Então tu acolhe, tu abraça, tu vai ali, tu faz massagem e tu olha, daí tu quer uma aguinha, quer comer alguma coisinha, tu tá sempre ali. Tu tá sempre ali, sabe? E isso é algo que me desperta muito a minha atenção, sabe? Porque eu gosto muito dessa questão humanizada. Nós não somos nada se não tiver as pessoas, se a gente não trabalhar todo mundo em conjunto, todo mundo junto. Por isso que a gente bate muito na questão da família. Porque nós somos uma família, né? Muitas vezes eu passo mais tempo lá com vocês do que com a minha própria família em casa com os meus filhos, né? Então a gente tem sempre que ter esse olhar de cuidar, né? E eu tô junto e tal. Até porque acontece, não são só flores, né? A questão de chegar uma mamãezinha ali que não tem um apoio familiar. Não é verdade? E quem será esse apoio, então? A nossa enfermeira, Lisa, né? A Milka, a Camila, as outras que estão lá, que eu não me recordo o nome, que eu sou ruim para nome, né? Mas assim, é o apoio, né? É isso. Ou muitas vezes que acontece também, e eu já trouxe em outros podcasts aqui, a questão de ser... a gravidez fruto de uma violência sexual acontece. Não acontece, meninas? Acontece. Acontece, né? A mamãezinha de repente não querer o bebê também acontece, né? Ou de nem saber que estava grávida, né? E eu quero trazer já esse tema para a mesa. Pode acontecer da mulher estar grávida e não saber? Então, aconteceu, né? Esses dias no município vizinho aqui, teve um parto na ambulância do SAMU que a mãe não sabia, né? Acontece. E pode acontecer mesmo isso? Pode. Fala pra gente, que as pessoas têm dúvidas. Hoje a gente tem lá no nosso site, nas redes do hospital, a lista do que a mamãe tem que trazer e do bebê também, né? Mas eu gostaria que tu falasse um pouquinho. O que ela precisa trazer de roupa, que seria assim, ó, fundamental, que ela não pode deixar trazer, tanto pra ela quanto pro bebê? Absorvente para mãe, toalha de banho, chinelinho para tomar banho, né? Umas mudas de roupas confortáveis para o bebê, fralda, mudinhas de roupas, né? Cobertor, isso daí, lenço umedecido para trocar o bebezinho, são itens mais necessários. E uma outra pergunta que eu quero te fazer. Como é que funciona, assim, ó, o bebê nasceu no verãozão, verão. Elas perguntam muito pra gente isso nas redes sociais, assim, eu vou ganhar em janeiro, eu tenho que levar roupa compridinha pro meu bebê? Tem. O bebê nas primeiras horas de vida é indicado até colocar touquinha na cabecinha pro bebê não perder calor. Então, né, ele tá ali aquecidinho no forninho da mãe, ele sai para esse mundão, né? Então a gente tem que aquecer. E uma pergunta que já chegou para a gente também: por que não deram banho no meu bebê assim que ele nasceu? Então, existem as indicações, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria diz que tem que dar banho, né, em 24 horas.
É essa a indicação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Existem situações que a gente precisa dar banho no bebê. Uma mãe HIV positiva tem que dar banho no bebê no momento do pós-parto ali no bebê, só nasceu, a gente já tem que encaminhar para o banho de chuveiro, água corrente. Um bebê que nasceu com mecônio, né, que evacuou dentro do útero da mãe ali, também precisa ser dado banho ali logo após o parto, tem essas situações. Mas se a mãe não quiser dar o banho no bebê no hospital, a gente respeita. E ali no nosso hospital o protocolo é 12 horas, 6 horas depois do parto. E daí como é que chama aquela gordurinha que eles ficam assim, que eles estão todo engorduradinho, né? É o vernix. O vernix. E às vezes elas, mas o meu bebezinho veio todo melequento e tal, e tal, e tal. Que seria, vocês respeitam as 6 horas. Uhum. A gente vê ali que vocês limpam e tal, com muito amor, muito carinho, né? Mas vocês vestem rapidamente. A gente já entrega o bebê pra mãe. Uhum. O nosso protocolo ali é na primeira hora do nascimento o bebê já mamar. Se não existe contraindicações, né? Uhum. É isso que a gente prioriza. O bebê, quanto mais perto da mãe possível. Sabes que eu vi, isso foi bem no começo, assim, eu vi um bebê, gente, gigantão, que nasceu de parto natural. E assim, quando o médico tirou ali, colocou em cima da mãe, ele já foi direto aqui na teta. Uhum. Ele vem muito com reflexo de sucção. E depois dessa 1 hora ele vai perdendo, ele vai ficando mais sonolento. Então, por isso que a gente prioriza a amamentação antes de 1 hora ali. Porque senão depois ele quer dormir. Vai começar a ficar sonolento, isso mesmo. Tá, uma outra questão, a gente já tá chegando na reta final aqui do nosso bate-papo, eu gostaria que vocês orientassem um pouquinho, porque assim, tem muitas pessoas que às vezes levam nas bolsinhas, né, até porque a gente não pega a bolsa, vistorio que tem nas bolsas, né, assim, mas a avó indicou que a hora que nasce lá no umbiguinho botar um pozinho de café, uma moedinha, né, e às vezes, que eu saiba, nunca aconteceu isso dentro do nosso hospital. Mas eu gostaria que tu orientasse essa parte também. Uhum. Já tem também uma nova orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria que não se coloca mais nada no umbigo, nem álcool. Mas eu conversando com o Dr. Vicente, ele me orientou assim: Lisa, tem aquelas mães que a gente não sabe como que vai cuidar do bebê em casa. Certo. Então, a gente não sabe se vai ficar bem limpo, né? Se na troca, às vezes, nem é a mãe que vai cuidar, é outra pessoa. Então, a gente não sabe. Então, continuamos com o álcool, a gente entrega o álcool, a gaze para limpeza em cada troca de fralda. Mas não coloca nada em cima do umbigo? Não, nada. O umbigo deixa livre, aberto para mumificação. É algo que chega muito pra gente na ouvidoria, a questão de alimentação, porque assim, a gente sempre orienta que converse com a equipe que está de plantão naquele momento, porque a gente sabe que tem hospitais daqui da região que recebem x-salada, pizza, né, enfim, né? A questão da alimentação do hospital, né? O hospital hoje ele tem uma copa, mandar um beijo lá para as meninas, né? Mas é a questão da contaminação também, que as pessoas muitas vezes não entendem isso, né? Que tudo que vem de fora, né? A questão das flores na maternidade. Gente, a gente quer liberar, que o pai leve lá um buquê com 50 rosas vermelhas, né? Eu acho até que vou largar para ti já essa. Pode levar? Não pode? Ou pode levar e a mãe receber, fotografar e depois levar para casa o buquê? Isso, é assim que a gente tá fazendo. Tá. Acontece, né? Não pode, mas eles levam. Então, a gente deixa, né? Se a mãe pode caminhar, vai lá na recepção, bate foto com um presente dela, mas não entra no hospital. Por quê? Contaminação. Uhum. Puxa inseto, puxa bicho, às vezes eles vão lá escondido, compram um pastelzinho. Esse pastelzinho uma coquinha gelada. Gente, então eu vou falar uma coisa. E assim, eu vou dividir algo com vocês que eu já usei os nossos serviços ali, né? E assim, gente, no hospital dá uma fome. A gente que é acompanhante, a gente quer comer toda hora. Um pastelzinho com uma coquinha gelada, né? Uhum. E às vezes as meninas, pessoal, elas dizem assim, não pode. Gente, é pensando no melhor. É sempre isso. Né, Milka? Às vezes está aguardando uma avaliação de um especialista. Pode precisar de uma cirurgia. E aí comeu. E eu sempre bato numa tecla, tá? Tu estudou quantos anos? Faculdade 5, mais pós-graduação 1 ano e meio, 6 anos e meio. Então, fora o técnico, né? Fora o técnico.
Então, 2 anos. olha só, eu sempre bato nessa tecla. A gente sempre tem que procurar o profissional que vai nos orientar, porque cada um, né, entende da sua área, do seu negócio, da sua profissão, enfim, como quiser falar, né? Então, é sempre procurar lá a Lisa na maternidade, perguntar se pode dar comidinha, se não pode. Ah, a Lisa liberou, mas não é que pode ir lá no bar comprar um pastel e uma coca, né, Lisa? Também não é assim, né? Então, você tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque o que acontece? Tudo que tu traz para o hospital, traz bicho também, né? Os bichinhos lá, como tu falou, um buquê de rosa, a gente quer receber, a gente quer que o quarto fique lindo, maravilhoso, né? Só que o que isso traz junto, né? Até porque o bebê, ele nasce, o que ele recebe no primeiro momento ali? Ele é a vacina da mãe. O colostro já é as primeiras vacinas que ele está recebendo. E depois disso, ele recebe qual vacina ali? Ele recebe as vacinas ali já? Não, ali no hospital a gente não faz vacina. A gente registra os bebezinhos ali, né? O nosso cartório aqui de Sara vai ali e o bebezinho sai registrado. Uhum. E deixa eu fazer uma pergunta pra você, gente. O nosso tempo tá extrapolando já, mas vamos lá. Quando acontece de uma mamãe ganhar no nosso hospital e ela não querer o bebê? Como é que funciona? Geralmente, essas mães em situações vulneráveis, assim, né, ou que oferece algum risco para o bebê, já vem com ordem judicial, né? Então, a gente já é comunicada com antecedência, que pode ser que a gente atenda essa paciente, né? Então, a nossa assistente social também já nos orienta o que fazer. Samara é perfeita. Uhum. Então, a gente já cria toda uma expectativa já para esperar e para ficar preparado para o que a gente vai fazer, o momento de chamar o conselho tutelar, né? Porque acontece também de vir com a ordem judicial que a mãe quis dar o bebezinho, mas na hora ela pode se arrepender e a gente aceita. A mãe vai ficar com o bebezinho. Claro, a gente vai comunicar aos órgãos competentes que a mãe não deseja mais doar o bebê e ela vai ficar com o bebê. Até porque quando nasce, né? Isso. É que tá aqui, tu não viu, né? Isso. Só que a gente respeita toda decisão. Essa semana eu atendo bastante, assim, elas me vejam pela rede social do Hospital São Donato e elas me chamam. Então, teve uma mãe que disse assim, Lisa, eu não quero amamentar. Tudo bem, mãe. Tudo bem, a gente respeita a tua opinião, a tua decisão, mas deixa acontecer. Deixa teu bebezinho nascer e na hora tu vai ver. Boa! Tu vai ver. Tu é ladina, hein? E eu penso assim, deixa o teu bebezinho experimentar o teu melhor de mãe, sabe? Deixa te doa, né? Eu sempre oriento. Mas também, se não quiser, tá tudo certo. Isso, e também a gente tem a psicóloga, né? Pra estar ali também, dando um apoio, um suporte. Uhum. Gente, quer dar mais um recadinho? Fica à vontade aí. Então, as nossas gestantes da nossa região aqui, né, de baixo risco, nosso hospital ele está preparado para atender vocês 24 horas com toda a equipe, médico, pediatra, anestesista, podem vir, pode estar agendando essa visita para conhecer as nossas instalações aqui nesse contato e venham fazer parte da família São Donato. Complementando as falas da Lisa, nós estamos de portas abertas para vocês conhecerem a nossa maternidade. Então agenda um horário, vai lá, conhece, tira as dúvidas conosco, que você será muito bem-vindo.